noite, irmãos. Vamos colocar de pé para orar para Deus nos dar entendimento, para começar mais um estudo sobre a escatologia bíblica. Vamos orar? Pai Celestial, eu entro, Senhor Deus, na Tua presença. Abençoa, Pai, as nossas vidas, abençoa os que vieram, Senhor, nessa noite, ó Deus, para estudar, ó Deus, a Tua palavra, para meditar, ó Deus, daquilo que o Senhor tem, ó Deus, a nos advertir, Senhor Deus, com a Tua preparação para a Sua volta. Dá-nos, Pai, entendimento, capacita-nos, ó Deus, ajuda-nos a ser fiéis, obedientes, estar alertas, ó Deus, quanto à Sua volta. Eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus. Nessa noite nós vamos para a lição número 6, que tem como tema preparação para a volta de Jesus. É um assunto importante que nós devemos entender e meditar quanto ao nosso preparo para o retorno de Jesus. Semana passada nós estávamos ouvindo sobre os sinais que antecedem a volta de Jesus, os sinais que antecedem a parousia de Cristo. E nessa noite nós vamos estudar sobre a nossa preparação com relação à parousia de Cristo. Parousia é vinda de Jesus. E nós devemos entender e meditar sobre esse assunto. Tem muitas pessoas, até alguns crentes, eles não conhecem os sinais, não se importam com os sinais, os eventos das Escrituras com relação à sua volta, e também não conhecem que deve aprender sobre a sua preparação para a volta de Cristo. Amém? Vamos ler o texto áudio. Você tem a sua apostila, e é muito bom esse assunto, e nós devemos ter um coração aberto para a gente ser ensinado por Jesus. Diz assim, texto áudio, palavra do apóstolo Paulo: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. No livro de Romanos, capítulo 3, versículo 11. Verdade prática. Todos os crentes devem constantemente examinar sua vida espiritual, tendo em vista a vida de Cristo. Devem perseverar na fé para que, uma vez chegados o dia e a hora, sejam levados pelo Senhor na sua volta. Se nós examinarmos ali em Mateus capítulo 24, que são o sermão escatológico de Cristo, nós vamos ver lá em Mateus capítulo 24, 36 e 44, o próprio sermão de Jesus falando a respeito da sua vida. Vamos abrir lá? Vamos estudar? Mateus capítulo 24, 36 e 44. O nosso irmão presbítero Laércio, ele fez uma exposição dos sinais nos primeiros capítulos de Mateus 24. Mateus 24, versículo 36 ao 44. Nós vamos aprender algumas coisas aqui que nós devemos entender quanto à preparação para a volta de Cristo. Os irmãos acharam? Diz assim: Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, Deus o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor.
Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Versículo 44: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora e que não penseis. As palavras de Jesus. O que nós devemos aprender com relação ao sermão de Cristo nesse texto? A ideia de que, apesar de toda a certeza da sua vida, o tempo dela só é conhecida pelo Pai. A data, o tempo exato da volta de Jesus só é conhecida pelo Pai. O próprio Jesus, ele nos deu a conhecer os sinais da sua volta. Porém, ele não deu um tempo exato. Nós vemos na história da igreja alguns homens que tentaram colocar datas da volta de Cristo. Isso é um grande erro. E a gente estudando aqui, nesse sermão escatológico de Jesus, ele fala que é desconhecido o tempo da sua volta. O segundo aspecto desse sermão escatológico de Jesus é que a sua vinda vai pegar os homens de surpresa, encontrando-os preocupados com interesses normais e universais, que está no versículo 38, vamos ler ali. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Esses atos aqui, esses aspectos, são coisas normais da vida. Mas o Senhor, ele vai pegar nós, ou melhor, as pessoas despreocupadas com relação à sua vinda. E aqui Jesus, ele já dá um esclarecimento que nós devemos estar despertos, vigilantes, preparados. Nós não sabemos o tempo da sua volta, mas nós temos que estar alertas, que a gente não sabe. Outra coisa que nós precisamos saber nesse sermão escatológico de Jesus é que o crente precisa aceitar a tensão de que ele vai voltar, mesmo não conhecendo a data exata da sua volta. Nós temos que estar preparados. Amém? Outra coisa, que a parousia será como na vinda de Noé. Quando o Noé estava pregando, ele era o pregador da justiça, ele pregou, Deus vai mandar um dilúvio. Ele ficou 120 anos construindo a arca. As pessoas não prestaram atenção, estavam envolvidas com o seu cotidiano, até que chegou o tempo em que veio a nuvem, veio a chuva, e a Bíblia fala que Deus, não foi Noé que fechou a porta da arca, foi Deus. Deus fechou a porta da arca, e ali derramou chuva, e as pessoas ficaram despreparadas. É errado comer, é errado beber? Não é. A aplicação desse texto da escatologia de Cristo, eu quero que você entenda, é que o que é fatal com tais assuntos normais e necessários é a pessoa negligenciar a necessidade de vigiar pela vinda de Cristo e não a ficar percebido por ela. Muitas pessoas são negligentes, vão ficar negligentes, ou são negligentes com relação à volta de Cristo e não estão apercebidos. A gente vê hoje. Estão entendendo? Amém. Outra coisa que nós devemos aprender está aqui, versículo 44 de Mateus 36 e 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A ilustração do dono da casa ensina que o Senhor virá numa hora em que não penseis, da mesma forma que um ladrão vem sem aviso prévio da vigília da noite que pretende vir. Jesus, ele vai vir como um ladrão. Amém? Então temos que estar o quê? Preparados. Sobre é uma parábola escatológica que fala sobre a parábola dos dois servos. Vamos ler ali, versículo 45. Tem a Bíblia aí? Os irmãos têm que trazer a Bíblia, muito bom.
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achado servindo assim. Jesus, quando vir, ele vai pegar no servo. Quando vier, achar servindo assim. Em verdade eu digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, haverá pranto e ranger de dentes. O que nós podemos aprender com essa parábola escatológica? É que o servo fiel e prudente será encontrado fazendo o que foi ordenado a fazer. O servo, no original grego, é doulos, que é escravo. Se nós olharmos as epístolas de Paulo, a primeira epístola de Paulo, Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Em todas as epístolas ele fala que é servo. Ele não diz que é apóstolo, ele primeiro coloca servo. Servo no original é escravo. O que é ser um servo? É obedecer a palavra de Deus, ser submisso à palavra de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos como Salvador e como Senhor, porque Ele é Senhor da nossa vida. Nós não fazemos o que a gente pensa, a gente faz aquilo que as Escrituras, aquilo que Jesus manda fazer. Isso é o servo. Glória a Deus. Se Ele diz que eu não posso olhar para uma mulher com intenção impura, que é pecado, então eu não vou cobiçar, porque Ele diz que é pecado. E se eu sou servo, eu vou ser obediente, eu não vou olhar com intenção impura, ou cobiçar as coisas dos outros, a inveja e tudo mais. Ser servo é obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus. A pessoa não é salva pelas obras, mas é julgada por elas. Amém? Outra aplicação dessa parábola escatológica é que nós devemos aprender que o servo demonstra que pertence a Deus obedecendo-lhe. Nós vimos uma pregação aqui do irmão que é melhor obedecer do que sacrificar. Melhor obedecer. Outra aplicação sobre esta parábola escatológica é que a recompensa da obediência não é para você descansar, mas promoção para algo maior. Outra aplicação interessante sobre essa parábola é que o servo fiel é colocado sobre os bens do seu Senhor. Agora vamos ver a respeito do mau servo. O mau servo, ele interpreta a volta adiada do seu Senhor. Ele acha que o Senhor está tardando a sua volta, ou ele está demorando. Vamos ler aqui um texto, quer ver? Vamos ler aqui, deixa eu achar. Versículo, aqui ó, porém, versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. A palavra tardar no original é cronizar em grego, que significa demora. O Senhor está demorando. Ele interpreta a volta de Jesus adiada. Ele interpreta mal a volta adiada do seu Senhor. Ele acha que está demorando. Uma outra coisa aqui que a gente aprende com essa parábola dos dois servos é que a advertência é contra presumir que o Filho do Homem não veio. Ele não virá, ou pelo menos a vinda é tão remota que não nos concerne. Saber o tempo da volta do Senhor não nos concerne. A gente tem que entender isso. Por isso que nós temos que estar
preparados, vigilantes. Ser um servo fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos na apostila aqui. Introdução. A palavra de Deus não trata dos sinais do fim apenas como um informativo, mas como um alerta de que devemos estar preparados para este momento. Marcos 13, 23. Por isso, fiquem atentos. Avisei de tudo antecipadamente. Preparado significa estar pronto para estar prevenido. É como que alguém sai numa jornada muito longa e deve estar preparado com as ferramentas necessárias para qualquer eventualidade. Assim também é o cristão que sai na jornada de fé e tem que ter as ferramentas espirituais necessárias não só para o momento da chegada, mas para toda a trajetória. Temos que estar preparados. Eu estava em casa. Lá em casa tem um mural dos horários de ônibus. E eu estava intranquilo, estava projetando ir para o centro de ônibus. Eu olhei no horário 15 para as 3, o ônibus viria no bairro. E daí eu saí de casa já em cima do horário, cheguei perto da parada, eu não me preparei sobre o meu dinheiro, faltou 5 centavos, eu comecei a contar, né? A gente conta para ver se a gente vai entrar dentro do ônibus. Aí eu vi que faltava 5 centavos e fiquei preocupado. Não, eu vou voltar, como era perto de casa, eu vou dar uma corridinha para ver se eu alcanço depois o ônibus. Né? Eu peguei, não me preparei, não tinha analisado primeiro em casa, fui lá. Quando eu estava voltando, eu só vi o ônibus lá de baixo, passando. Perdi o ônibus. Então nós temos que estar o quê? Prevenidos na nossa vida espiritual, de obediência, para que quando ele chegar, a gente não sabe o tempo exato da sua volta, mas nós temos que estar preparados até a vida dele. Tem alguns aspectos aqui que nós temos que estar preparados. Preparados na graça e no conhecimento, parte 2. Preparado na graça e no conhecimento. Em Oséias 4:6, é muito importante a gente frisar essas coisas. O profeta Oséias falou, no capítulo 4, versículo 6, que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento, porque rejeita o meu conhecimento e eu rejeitarei a eles. Então, o conhecimento é importante para que a gente possa estar firmes na fé. Amém? Vamos ler em 1 Pedro capítulo 3. Vós, pois amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Que o apóstolo Pedro, ele dá um aviso. Ele falou, acautelai-vos, que não suceda que descaiais da vossa própria firmeza. Nós só estaremos firmes com o conhecimento de Deus, com a palavra de Deus. Algumas pessoas acham que estudar a palavra, meditar na palavra, ler a palavra não é tão importante. Ele é. O conhecimento é importante. A gente vê muita doutrina vindo, a gente vê muito crente que se converte a Testemunha de Jeová, a Mórmon, a tantas outras doutrinas. E Pedro, ele dá uma advertência que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Bom, nós vamos aqui ler na apostila. O último aviso de Pedro é acautelai-vos. Não suceda que descaiais da vossa própria firmeza. Está ali em 1 Pedro 3,17. Foram fielmente avisados acerca dos perigos que os cercavam
e da possibilidade de fracassarem diante dos mesmos. Os falsos mestres eram talentosos e influentes. Por isso, tanto mais era preciso que estivessem vigilantes para não se deixarem levar por eles. Era muito natural que a última exortação do apóstolo fosse: crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é aquela de que Cristo é doador. Ela nos circunda e sustenta, e é a própria atmosfera em que nós vivemos. Permanecendo nela, devemos continuar crescendo, porque é somente pelo crescimento constante que a possibilidade de cair pode ser eficazmente afastada. Contudo, também é necessário crescer no conhecimento do Senhor. Conhecimento de Deus implica experiência pessoal e companhia contínua, que são o segredo da firmeza e progresso do cristão. Este é o passo mais importante para refutar aos falsos professores. O mundo pecaminoso sempre se confronta com a nossa fé, de uma ou outra forma. Se a cada dia acharmos forma de nos aproximar mais a Cristo pela sua palavra, estaremos sempre preparados para nos defender com a verdade em todas as circunstâncias. Então é importante que o crente esteja preparado na graça e no conhecimento. O conhecimento ele é importantíssimo. Bom, Jesus ele falou uma coisa interessante, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, é muito importante. A gente vê muitas heresias, muitas coisas erradas, muitos doutores ou falsos profetas, falsos mestres, ensinando coisas que a gente vê muitos crentes dando glória a Deus. Então nós temos que estar preparados na graça e no conhecimento. É importante. Tem um livro ali, eu estava lendo, eu me apavorei porque eu li, tem um mestre, um falso mestre. O nome dele é Kennedy Hagin. Ele começou aquele movimento Palavras da Fé, com o Ministério da Fé. Ele que semeou a doutrina da confissão positiva. Ele pegou da Ed Baker. A Ed Baker pegou de um rapaz que nem era crente. Ele dizia que se você pensar que você não está doente, a sua doença vai desaparecer. A Ed Baker pegou e embasou a filosofia dele, não era cristão, ele embasou essa filosofia em algumas escrituras da Bíblia e começou a propagar isso. E Kennedy Hagin ouviu esse assunto, achou maravilhoso e disse que teve uma revelação e começou a dizer que se você confessar que você não está doente, você não vai ficar doente, você vai ficar curado. Então tem um livro ali, a gente tem que ter conhecimento para a gente saber filtrar as doutrinas falsas. Eu achei interessante que o Kennedy Hagin falando assim, que ele estava orando, ou melhor, ele teve um sonho, Kennedy Hagin, que ele estava lutando contra o demônio. E ele começou a expulsar aquele demônio, não assim. Ele começou a guerrear em oração e ele viu Jesus, o Kennedy viu Jesus, e Jesus olhou o demônio e não fez nada. E o Kennedy Hagin perguntou para Jesus: expulsa o demônio. Aí ele conta na experiência dele que Jesus falou: tu tem que expulsar o demônio, porque eu não posso. Eu não tenho esse poder. Você tem que dizer. E vai acontecer. Kennedy Hagin expulsou o demônio, ele está no livro A Autoridade do Crente. E é de uma editora evangélica, que eu não vou mencionar a editora. E tem muito cristão que aceita aquilo ali como verdades. Mas pode fazer indicação dos livros Super Crentes do Paulo Romeiro. Exato. Então, é importante a gente crescer na graça e no conhecimento para a gente ter uma defesa de fé, uma apologia das doutrinas bíblicas. Vamos na parte 3. Preparados com fé. Muita gente está ensinando fé de uma maneira errada. Existe um movimento de fé.
aqui no Brasil. Diz assim, ali, ó. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Aqui Jesus ele faz uma afirmação profética de que não haverá uma fé. Pouquíssima fé. Pouca fé. Escasso de fé. Ele fez a pergunta, porventura achará fé na terra? Ó, a pergunta é retórica e implica que a fé será escassa. As palavras de nosso Senhor não predizem uma melhoria geral das condições espirituais do mundo antes de sua volta. A verdade é que muitos dizem ter fé sem ao menos saberem qual o significado de fé na Bíblia. Na Bíblia a palavra fé significa confiança total em Deus, naquilo que Ele fez, faz e fará por nós. A fé não está ligada a um determinismo barato de exigência em nome de Cristo, mas firmado na confiança de que em qualquer circunstância Ele está conosco e irá nos proteger e nos salvar. A verdade é que o conceito de fé nos nossos dias foi deturpado, banalizado, sendo apenas um pensamento positivo. Se você dizer que vai acontecer, vai acontecer. Se você determinar, exigir, eu determino, eu exijo, eu determino que aquele demônio, eu exijo que aquele demônio saia, vai sair. Mas esse não é o conceito verdadeiro de fé. Já viu? Fé é ter confiança em Deus, independente da adversidade que nós passamos, de deserto que nós passamos, mas Ele está no barco, Ele está cuidando de nós. É uma confiança, é uma segurança, é um descanso. Isso é confiança em Deus. Tem um texto, lá em Salmos, muita gente cita, que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu li na Bíblia judaica, está assim: o Senhor é meu Adonai, não preciso de nada. O que eu entendo e subentendo sobre confiança em Deus é que nós temos Deus, nós não precisamos mais de nada, Ele é suficiente. A palavra de Deus é suficiente, é a segurança. Vamos ler ali. Na verdade, as pessoas que veem a fé dessa maneira não estão realmente firmadas em Cristo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo ele disse assim, ó: eu sei passar em todas as situações, tanto a ter fartura como a ter fome. Eu vi um pregador na televisão, ele fala assim: eu não vou pregar teologia da miséria, eu vou pregar teologia da prosperidade. Espera aí. Jesus ele falou que os pobres sempre estariam na terra, porém pregar o evangelho, as boas novas aí, sempre estariam. 4. Preparados em fidelidade. Fidelidade na Bíblia está relacionada em cumprimento das suas obrigações para com Deus, com sinceridade, diligência e firmeza. A fidelidade nos últimos dias foi expressa por Jesus na parábola do servo fiel, Mateus capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com dele, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A figura descreve um servo fiel e prudente que foi colocado por seu Senhor sobre os outros servos da sua casa. O desempenho fiel de suas obrigações trará privilégios e responsabilidades aumentados quando seu Senhor vier. Em contraste, o servo mau é apenas o servo do nome, pois ele zomba das instruções do seu Senhor e assume ele mesmo a autoridade. Sua deficiência é tanto doutrinária: meu Senhor demora-se. Viu a má interpretação do mau servo quanto a relação à volta de Jesus? O Senhor está demorando.
E ele vai ser pegado de surpresa. E nós devemos estar aqui preparados. Temos que ser sempre fiel e prudente na palavra. Fidelidade. Meu senhor demora-se como ética. Como ética, espancar os seus conservos e a comer e a beber com éticos. Ele confunde a incerteza da hora da vinda com a certeza de que não virá logo. Todos os crentes servos de Deus têm definido uma área de responsabilidade e terá de prestar contas. As ideias contrárias à fidelidade são a infidelidade, a falsidade, a volubilidade, a duplicidade, a indignidade. Então temos que estar preparados na nossa fidelidade com o Senhor. Lembra quando o José, ele era uma das figuras íntegras, muito fiel ao Senhor. A gente vê que ele foi odiado pelos seus irmãos por ter um sonho. Ele foi vendido. Primeiro ele foi jogado na cisterna e depois foi vendido ao Egito. Chegando no Egito, ele chegou na casa do rei e ele foi aceito como mordomo da casa. E logo, quando ele estava ali como mordomo, a mulher de Potifar, olhou para ele, viu que ele era bonito, que era formoso. Não, eu vou pegar esse camarada. Disse, vem para o meu quarto, não sei o que, tal. A Bíblia diz que ele falou assim para a mulher: por acaso eu vou pecar contra o meu Senhor? Não vou pecar contra o meu Senhor, porque ele confia no meu trabalho e principalmente eu não vou pecar contra Deus. Ele mesmo disse. Ele pegou lá, saiu correndo. O que é isso? É fidelidade. É fidelidade. Quando eu casei com a minha esposa, que eu estava diante do pastor, diante de Deus, diante dos testemunhas, eu estava dizendo o quê? Eu vou ser fiel até a morte. E a nossa vida com Cristo é entre vida e morte. Fidelidade. Fiel até a morte. Isso é fidelidade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então nós temos que estar preparados para a sua volta. Número 5, preparados espiritualmente. Nós vamos aqui também estudar um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens. Muito importante. Jesus ele pregou esse sermão lá no Monte das Oliveiras. Ele subiu lá do Monte das Oliveiras e vai voltar para o Monte das Oliveiras na volta de Cristo. Então nós vamos ler aqui um sermão, está em Mateus 25, está lá na apostila. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando falou aos seus discípulos sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre a sua segunda vinda a este mundo. A parábola das 10 virgens traz uma mensagem de alerta para nos
despertarmos espiritualmente. Essa parábola ela assume algumas características importantes. Né? O principal objetivo desta parábola das 10 virgens é que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo, para a prontidão para estar preparado para a volta de Jesus. A demora do noivo não é a demora do noivo é a parousia de Cristo, né? E nós devemos estar preparados. As 10 virgens, elas prepararam as suas lâmpadas, porém as virgens nécias, elas não levaram vasilhas consigo, elas não tiveram reserva. Os historiadores contam que nos casamentos judaicos daquela época existia um ritual muito interessante e alegre para o acompanhamento que conduzia a noiva. Diante de muita música e sob a luz de lâmpadas, a noiva esperava pelo seu noivo. E as 10 virgens desta parábola eram as melhores amigas da noiva. Elas esperavam o noivo que vinha de muito longe para o início do casamento. A gente vai aprender algumas coisas aqui sobre as virgens nécias, que elas sabiam que precisavam do óleo, pois elas tinham, a gente olha no texto, que elas tinham óleo em suas lâmpadas. A insensatez dessas nécias era não ter azeite suficiente até a volta de Cristo. Jesus não repreendeu por elas ter dormido. Jesus repreendeu as insensatas por elas não calcular o frasco ou o suprimento extra que iria importar em um atraso. Elas viram que Jesus tardou, demorou de vir, então elas não tiveram azeite suficiente quando eles ouviram a voz. Aí viu o noivo, e elas tomando consigo as suas lâmpadas, a que estavam preparadas prudentes, tinham azeite suficiente, elas tinham reserva. E nós devemos estar preparados espiritualmente, né? Não deixar faltar até o tempo da volta de Cristo. As 5 virgens prudentes tinham em estoque o óleo da presença do Espírito Santo. Essas 5 virgens prudentes, elas tinham o suprimento suficiente. Eu acho interessante é que as nécias, elas não levaram vasilhas para ter um óleo extra. As prudentes, elas levaram a lâmpada, as vasilhas com as lâmpadas. Por isso que quando Jesus ele veio, elas estavam prontas, elas estavam preparadas. Por isso que é importante o cristão ter o suficiente, ter reserva para estar preparado para a volta de Cristo. Até um fato interessante, porque elas têm que estar preparadas para o momento que se dá o sinal da volta de Cristo. Porque não diz, chegou o noivo. Diz, o noivo está chegando, está próximo. Esse azeite que elas tinham que carregar é a força espiritual que nós temos que ter no período da grande tribulação. Até eu vou falar na semana que vem. Então pode ver que as nécias são aqueles que vão entrar no período da grande tribulação despreparados, ou que estão esperando uma vinda iminente, e por fim vai chegar um tempo de tribulação, e aquele que não está espiritualmente consagrado ou preparado vai ceder à perseguição. Bom, em Êxodo 27:20 está escrito: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Então era importante, ali o candelabro, elas tinham que manter acesa aquelas lâmpadas, era importante. Essas mulheres carregavam um estoque de boas obras, de sinceridade, quebrantamento, misericórdia. Isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão do pecado, pelo contrário, brilhavam por onde passavam. Jesus disse: vocês são a luz do mundo,
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus 5,14. Então nós somos luz do mundo. A luz do Espírito Santo. Nós temos que estar bem espiritualmente para que a gente possa o quê? Iluminar o Evangelho de Cristo para o perdido. Glória a Deus. As 5 virgens sensatas também eram virgens, ou seja, também eram religiosas. Elas confiavam que apenas a sua religiosidade fosse suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Isso fez com que elas se sentissem seguras e autossuficientes em sua santidade. Elas acharam que a sua pureza bastava, mas isso impediu que elas carregavam o óleo da unção, compaixão, amor. Então a religiosidade, ela não vai te levar à salvação. Você não vai entrar no reino, você não encontrará com o noivo pela religiosidade, mas pela tua fidelidade à palavra e com a luz suficiente, né? O óleo em reserva na tua vida. As virgens sensatas decidiram guardar a sua virgindade apenas para seguir uma prática religiosa, como uma espécie de sacrifício para que pudesse participar das bodas do Cordeiro. No entanto, isso não foi suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações, e elas acabaram na escuridão da religiosidade vazia. Enquanto isso, as 5 virgens prudentes reconheciam que eram incapazes, sabendo seu vazio espiritual, passando a guardar o óleo da graça, misericórdia e amor. Com isso, não permitiram que a luz do Espírito Santo se apagasse. É importante que a gente esteja preparado espiritualmente a manter essa chama acesa do Espírito Santo e não permitir que o Espírito Santo se apague na nossa vida. Bem, número 6, preparados com os frutos do trabalho. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro pôs 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5, do mesmo modo que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste no pouco, sobre o monte colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o monte colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receou-te escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu voltar receber-o com juros o que é meu. Terá-lhe, pois, o talento e dai ao que tem e desce. Porque todo aquele que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai para fora nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Os talentos mostram que dons diferentes, quando usados com a mesma finalidade, serão igualmente recompensados. A parábola anterior das virgens destacou a necessidade de se estar alerta e preparado para a vinda de Cristo. Os talentos enfatizam a necessidade do servo fiel durante a sua ausência. Então é importante as nossas obras, aquilo que Ele nos confiou, né? Aquilo que Ele nos deu como frutos do nosso trabalho, o que nós estamos fazendo para Ele. Então Deus, Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Deus dá para cada um
segundo a sua capacidade. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2 e outro ele deu 1. O que tinha 1, ele pegou e enterrou, os outros multiplicaram. Mas esse que tinha capacidade para produzir um fruto, ele pegou, enterrou ali. E depois ele falou: Senhor, eu não multipliquei o talento. Isso é um mau servo. Você podia ter colocado lá no banco e eu depois pegado com os juros. Então é importante que a gente multiplique o nosso talento. Vamos ver ali, o talento era uma moeda de valor comparativamente alto. Aqui os talentos eram de prata, dependendo de quem os cunhava. Os talentos valiam de $1.180 a $960, a cada um segundo a sua própria capacidade. Os talentos representam diferentes responsabilidades a serem executadas de acordo com a capacidade de cada homem. Os 2 primeiros servos, embora possuíssem diferentes quantias de dinheiro, foram diligentes da mesma maneira e dobraram seu capital. O servo que possuía apenas um talento não demonstrou diligência e não sentiu o desafio de sua oportunidade, abrir uma cova, um esconderijo comum. Então nós temos que ser diligentes daquilo que Deus nos confiou. Diz assim ali, depois de muito tempo, uma indicação de que a volta de Cristo não seria imediata, embora a expressão seja indefinida. Na volta do seu Senhor, os 2 primeiros servos tinham quantia diferente a apresentar, mas ambos ofereceram um lucro de 100% e receberam o mesmo elogio e recompensa. O servo inútil, receoso, se justifica falando do seu medo de arriscar e da necessidade de contabilizar possíveis perdas. Este servo estava cego ao fato de que seu Senhor era um homem generoso e dedicado, que desejava fazer-o participar de alegrias maravilhosas. Se o servo realmente teria o risco de se aventurar nos negócios, então ele deveria ter depositado o talento com os banqueiros para que rendesse juros. Embora os israelitas tivessem proibido de cobrar juros uns dos outros, podiam fazê-lo dos gentios. Deuteronômio 23:20. Portanto, o talento foi tirado desse servo preguiçoso e rebelde, foi dado àquele que era mais capaz de usá-lo com proveito. Então nós temos que ser diligentes naquilo que Deus nos confiou e não ser preguiçosos com relação àquilo que Ele nos manda fazer. Isso é um alerta, eu vejo como um alerta importante para a igreja, que muitas vezes tem muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas que vêm regularmente no culto, mas que não se preocupam se tem ou não alguma coisa a contribuir com o reino. Então aqui essa parábola ela frisa bem que todo cristão, que todo salvo, que todo nascido de novo, ele contribui com o reino, de uma forma ou de outra. Então a preocupação é quem não contribui com o reino. Esse que não contribui com o reino, então ele não tem parte na ressurreição, na salvação. O servo inútil, lançai para fora nas trevas. O choro de ranger de dentes mostra claramente que isso simboliza o castigo eterno. O servo inútil representa um simples cristão professo, cuja verdadeira natureza foi assim desmascarada. Deus nos tem por responsável pelo uso que fizemos dos nossos dons. Glória a Deus. Então nós temos que ser diligente àquilo que Deus nos confiou, nossos dons, nosso trabalho, nossa obra, fazer a vontade do Senhor de maneira diligente. Muito bom. A parte 7, número 7, preparados em santidade. Ser santo é aquele que é separado. Jesus falou: sede santos porque eu sou santo. Ali, ser santo é ser separado, consagrado para o Senhor. A palavra de Deus nos exorta a sermos obedientes e santos em toda a nossa maneira de viver. Sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Pedro 13 e 15 e Hebreus 12, 14. Santidade é a condição indispensável a quem se diz crente
e deseja ir para o céu, ao encontro do Senhor Jesus, que jamais venhamos amar a prática do pecado, pois Jesus está às portas. Então é importante a gente estar preparado, cuidar das nossas atitudes, com o que a gente fala, com o que a gente vê, né? Preparados na santidade. O Senhor quer que a gente seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Tem um texto importante com relação à santificação. Quando o Senhor nos chama para a santificação, nós temos que fazer a nossa parte e a parte dele. Está lá em 2 Tessalonicenses 5,23, diz assim: portanto, santificai-vos, corpo, alma e espírito, até a vida de Cristo. E fala assim: o qual chama e qual também o fará. Ele nos chama para a santidade, mas também ele faz essa obra de santificação. Amém? Amém. É importante buscar a santificação. O que identifica um crente que vive uma vida santa, o que identifica uma pessoa santa é, antes de tudo, o seu amor altruísta. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma das virtudes de santificação é você amar, demonstrar amor. E amor não quer dizer que nós devemos omitir o pecado. Amor não quer dizer assim: eu não vou advertir, eu não vou exortar o irmão do erro. Não. Se você tem amor, você vai corrigir. O amor de Deus, ele é corretivo. Por isso que Deus é santo. E por ele ser santo, então ele abomina o pecado. E ele ensina os seus filhos a serem santos. E é importante a gente buscar a santificação constantemente, estar preparados para a santificação, porque quando Jesus voltar, ele vai buscar os seus santos. Outra coisa que eu vejo com relação à santificação, é que o cristão, ele tem que ter um equilíbrio. Ele não se torna um fariseu. Eu não peco, não. Ele tem as suas limitações, ele tem as suas fraquezas, porém ele tem um temor a Deus, né? A partir do momento que o cristão ele perde o temor de Deus, ele está se afastando da santificação. Mas quando ele tem temor a Deus, ele busca Deus: eu errei, eu pequei, então me ajuda a viver uma vida de santidade. E uma das maneiras para viver em santidade é o conhecimento da palavra. Lá em João capítulo 17, versículo 17, é: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Lembra quando Jesus está lá em João, se não me falha a memória, está lá em João 12 ou 13, o Evangelho de João, que Jesus pegou, ele celebrou a ceia, ele chamou o seu discípulo, ele cingiu a toalha e foi lavar. Pedro disse: vou te lavar aqui os teus pés. Não, Senhor, não me lava os pés. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí Jesus falou Pedro falou para Jesus: então me lava tudo então de uma vez. Assim. Lavar os pés significa santidade. Santificação é isso. Sinal de santidade. Vamos ler ali? É o amor que identifica se somos ou não cristãos. Quem não ama o seu irmão não experimentou o novo nascimento. Logo precisa se converter a Jesus Cristo e nascer de novo. 1 João capítulo 2, versículo 9 e 11. Se você não ama o seu irmão, você não está vivendo em santidade. E se você não ama o seu irmão, a Bíblia diz: como é que tu vai dizer que ama Deus se você não ama o seu irmão? Que vê, que não vê. Então é importante amar.
Há crentes que são como sepulcros caiados, pois em seu interior, em sua alma e espírito, há somente podridão. Esses são arrogantes, invejosos, amargurados, cheios de ódio. Sejam santos em todo o nosso ser, pois em breve Jesus virá. Tem alguns arrogantes que só falta dizer assim: eu me orgulho da minha humildade. Não existe eu me orgulho da minha humildade. O cristão que vive em santidade, ele é humilde. Se ele é arrogante e orgulhoso, que ele se converte, Jesus transforma e muda o temperamento, amadurece o temperamento dele, o Espírito Santo. Eu me orgulho da minha humildade. Não dar lugar à carne. Atualmente muitos crentes estão se aproveitando da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Gálatas 5,13. O apóstolo Paulo disse lá em Romanos que aquele que estiver na carne não pode agradar a Deus. Então andai em espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Maneira de andar em santidade, de andar no espírito. Tem uma coisa que muito crente tenta. Eu vou evangelizar numa casa noturna. Eu não vou pecar. Eu não vou ver. Vai tentar Deus. Porque eu sou espiritual. Eu não vou pecar. Muitas igrejas não passam de clubes religiosos onde não se vê compromisso nem santidade. Incham em número, pois não cresce na graça e conhecimento, segundo Pedro 3,18. Não se esqueça de que em breve Jesus virá, e aqueles que andam segundo a carne não herdarão o reino de Deus. Não podemos nos esquecer de que o mesmo Deus que é amor é também um fogo consumidor. Então Deus, ele é amor. A gente sabe que Deus, ele tem vários atributos. Atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, né? Os atributos comunicáveis é aquilo dele: santidade, bondade, amor, justiça. Os incomunicáveis são soberania, eternidade e outras coisas. Conclusão: como crentes precisamos dar bons frutos até a vinda de Jesus. As lutas do nosso dia a dia e as tristezas não podem nos impedir de frutificar. Trabalhar na obra do Senhor não é nada fácil. Enfrentamos lutas e tristeza, mas logo nos esquecemos de tudo quando vemos almas se rendendo aos pés do Senhor Jesus, sendo batizadas em água e no Espírito Santo. São na verdade os frutos, a glória, o gozo, a alegria e a coroa de todo o nosso fruto. Trabalhe para o Senhor, seja um semeador, pregue a palavra de Deus enquanto é tempo, pois o dia do Senhor virá, quando não poderemos mais anunciar a salvação. Ainda existem muitas pessoas para serem salvas, muitos estão esperando para ouvir a respeito do Evangelho. Faça a sua parte, frutifique, ganhe vidas para o Senhor Jesus. Então, as pessoas hoje, elas não estão mais preocupadas em ouvir o cristão pregar, elas estão vendo a atitude, o caráter. Existe uma banalização muito grande na igreja. Se valoriza mais talento natural do que caráter. Dom, até mesmo o dom espiritual do que o próprio caráter da pessoa. Isso é uma coisa cruel. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar para Deus nos abençoar. Vou chamar o presbítero Lares para vir orar, nos pedir. Não foi diferente. Amém, né? Então ficamos felizes por aprender mais do Senhor. Semana que vem estamos aí novamente com a lição de número 7, que vai falar especificamente sobre a grande tribulação. Quero convidar todos os irmãos que estão aqui, os irmãos que ainda não participaram aí da nossa escola bíblica. Toda segunda-feira
aqui na cidade de Sara, no bairro Jaqueline, aqui próximo ao a Pepa Distribuidora. Eu quero fazer essa chamada, os irmãos que ainda não participaram. Está sendo maravilhoso, edificante. Os que vêm aqui, a gente faz um cafezinho, a gente no final do culto sempre tira algumas dúvidas. Então, se você quer mais, aprender mais ainda sobre os temas que nós estamos abordando, vem aqui, conheça os irmãos, né? Vai ser uma bênção, você vai ser bem recebido, né? Então vamos orar para nos despedir e para os lares. Oramos então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por este momento em que nós aprendemos mais da Tua Palavra, em que nosso coração ficou mais preparado para a Tua vinda, Senhor, em que nosso espírito, Senhor, meu Deus e meu Pai, se incendiou, Senhor, com uma palavra tão maravilhosa como foi esta desta noite. Pai Todo-Poderoso, nos coloque em nosso coração o temor e o alerta, Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, a Tua vinda, Senhor, a vigilância, para que nós venhamos buscar mais a Tua graça, mais o Teu conhecimento, para que o nosso coração venha se encher de fé, Pai, que nós venhamos ser mais fiéis, que, Senhor, meu Deus, nós possamos estar mais espiritualmente preparados para aquele dia, Senhor, meu Deus e meu Pai, fatídico, Senhor, da Tua vinda, de tantos os outros acontecimentos que vão acontecer durante este tempo, Senhor. Também, Senhor, meu Deus e meu Pai, aleluia, com o fruto do nosso trabalho, Senhor, que o Teu povo se alegre, Senhor, com os frutos do trabalho, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, que nós possamos ver os frutos do Espírito Santo, Senhor, meu Deus, crescendo na Tua igreja, no meio do Teu povo, Pai amado, e que o Teu povo venha crescer principalmente em santidade, porque é a Tua vontade para a Tua igreja que o Seu povo seja santo, Pai. Amém. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.